diferente. Estão vendo a gente? Qual o nome de vocês, hein? Ah, eu lembrei! Foi tia Márcia que convidou a gente pra vir aqui no culto infantil da Igreja Batista do Flamboyant. Ah, isso mesmo! Oi, gente, tudo bem? Será que ele sabe quem nós somos? Ih, acho que não. Eu me chamo Fu. E eu me chamo Miga. E juntas nós formamos a dupla Fui Miga! E eu sou amiga de tia Márcia, ó, uns 300 anos, eu acho. Não, a gente tem mais tempo que isso. É, deve estar entre 300 anos e 1600. É, por aí, por aí. Não vê que ela tá com os cabelinhos brancos, entendeu? Assim. Enfim, o que a gente vai fazer aqui hoje? Então, eu tô acompanhando os cultos, né? Você viu também? Eu te também. mandei. também. Aí a gente tava acompanhando lá sobre a história de José. Eu tô muito curiosa pra saber o final dessa história de José. Tô doida pra ver a aula de tia Márcia. E aí, na aula de tia Aninha, que foi a última que teve, Sim. ela falou que José foi vendido, foi morar na casa de Potifar. E é incrível essa história, né? E ele Por foi quê? vendido baratinho, Fu. Olha, não tão barato, porque eu te venderia por R$1,99. Eu até te dava, minha linda. Não achei graça, estou decepcionada. Mas aí, a história de José é incrível. Por quê? Ele não parou de sonhar, mesmo com todas as coisas ruins que aconteceram com ele. E ele também não ficou com raiva dos irmãos, querendo se vingar deles. Nem aborrecido, mas ele cumpriu seu papel de cristão aonde que ele estava. Mas ele fez isso por quê? Porque ele tinha um diferencial. Uma túnica colorida. Não, amiga, ele tinha um diferencial, que era Deus no coração dele. Ah, é verdade. E o que você lembra sobre isso? Eu lembro de uma música. Eu eu lembro daquela também música lembrei. assim, ó. Jonas era um pregador e Jonas? aonde louvar Jonas? você. Que Jonas? É... A história é sobre José. Eu falei José. Não, você falou Jonas. Jonas era um pregador. É José, gente, é José. Mas tem outra canção, e aí? Qual é a outra canção? O coração da menina e do menino Que tem Jesus, é diferente. O coração da menina e do menino Que tem Jesus, é diferente. Não é triste? nem zangado Aborrecido? ou assustado. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. E aí? Vamos falar pra eles cantarem essa música com a gente? Vamos lá, ó, a gente vai soltar o som DJ e vem com a gente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Levanta, galera, vamos dançar! Vamos louvar a Deus com Isso alegria! aí. A gente é diferente porque temos Jesus no nosso coração. Ai, até cansei. Ai, estou cansada. E você aí, também não sou? Será? Será que eles dançaram Eu mesmo? acho que só a gente ficou dançando aqui, hein? Passando vergonha ainda. Imagina eles olhando assim, ó. No celular. Ai, gente, ó. Quem são as meninas? Mas e aí, vocês gostaram? O nosso coração é diferente, assim como o de José também foi diferente.
E eu tô muito curiosa para saber o final dessa história. Ai, eu também tô super curiosa para saber o final dessa história. Mas antes, a gente queria agradecer o convite e convidá-los a nos conhecer melhor lá no nosso Instagram que tá rolando aqui. Beijinhos! Até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Márcia, estou dando apoio ao Ministério Infantil nesse período de quarentena. Sou a mãe da Ana Carolina e do Rafael, né? E nós vamos orar para iniciar a nossa aula hoje. Mais uma vez a gente vai estar falando sobre José. Nós já vimos falando no domingo passado, já foi falado pela manhã, e agora à tarde a gente vai estar complementando a história de José. Mas antes a gente vai orar pedindo a bênção do Senhor na nossa vida, pedindo que Ele possa nos abençoar. Nós estamos aqui na nossa casa, vocês na casa de vocês, mas sabemos que o Senhor está conosco. Pode orar, Rafael? Sim. Que o Senhor possa nos guardar esta noite, que o Senhor possa nos livrar do coronavírus, possa livrar todas as pessoas que estão nas suas casas agora assistindo o culto infantil, que o Senhor possa nos dar um bom culto infantil e possa livrar todos nós do coronavírus, e que o Senhor também possa guardar todos aqueles médicos que estão trabalhando com o vírus, e que o Senhor possa auxiliar os cientistas para que eles encontrem uma cura para o vírus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós temos aprendido nesses dias sobre José. José era filho de Jacó. Jacó. E ele tinha quantos irmãos? 12. 12. Não, ele tinha 11. Ele era o 12º. Não é isso? Na contagem, né? Porque na verdade ele foi o 11º. E aí, o que acontece com José? Vocês já viram na aula que a tia Ana Paula deu, que a Carol também deu. E a gente vai aprendendo muito com aquele menino que era tão jovem e que sofreu tanto, né? Mas nós podemos aprender muita coisa com José. Nós podemos aprender que ele tinha fé. Ele cria em Deus. E que Deus também era muito fiel a ele. E a gente vai ler um versículo bíblico. Eu convido a vocês, na casinha de vocês, para abrirem a Bíblia, em Mateus 25, versículo 23. Vamos lá? Mateus 25, versículo 23. Lê para mim, Rafael, por favor. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Essa passagem aqui é para nos lembrar da fidelidade de Deus para com José. José, ainda moço, vocês se lembram que ele era o filho amado por Jacó. Mas ele foi vendido pelos irmãos dele e foi levado para onde, Rafael? Foi levado para o Egito. Para o Egito. E lá ele foi ser escravo. Lá ele estava como escravo. E o que acontece? Aquele mercador que pegou José na estrada, o levou e o colocou no mercado como uma mercadoria. Potifar chegou lá, se agradou de José e o levou para a casa dele. Interessante, né? José viveu lá com Potifar durante 10 anos, até que aconteceu aquele problema, né? Que a esposa de Potifar fez aquela armadilha para ele e ele foi parar onde, Rafael? Na prisão. Na prisão. Ele parou na masmorra. Só que Deus continuava na vida dele. Isso é muito interessante, guardem isso. E aí, lá dentro daquela masmorra, José também estava conectado com Deus. Ele estava ligadinho com Deus. E a Bíblia diz que Deus era com ele também. E um belo dia... Você já teve sonho, Rafael? Já. Já teve sonho? Já. E sonho só? Sonho bom? Vai ver alguns que eram ruins, a maioria. Epa!
E quando você tem sonho ruim, como que você acorda? Acorda feliz? Não, eu acordo com medo. Acorda com medo, né? Eu acredito que vocês aí também já devem ter passado por essa situação. De acordar com medo e no meio da noite gritar: mamãe, socorro, eu tive um pesadelo, ora por mim. Pois é, mas isso não acontece só com criança não, sabe, Rafael? Isso acontece com adultos também. E a Bíblia nos diz, em Gênesis 40, vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Em Gênesis 40, que José já estava lá na prisão. E lá dentro da prisão, ele conheceu outras pessoas. Lógico, né? Era uma prisão. Mas ele já tinha adquirido uma confiança tal do carcereiro, que o carcereiro mandava que ele tomasse conta de outros presos. E aí o que acontece? Ele conheceu um ex-mordomo e copeiro de Faraó. E um certo dia, ele deveria ir lá servir o mordomo, e de repente, quando chegou lá, ele estava com o rosto meio, o semblante atormentado, e José falou o que com ele? Perguntou a ele: o que está havendo? Olha só. E diz aqui, ó, Gênesis 40, versículo 9. Diz assim: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar a vide. Havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias você retornará para servir a Faraó, como no costume antigo. Mas quando lá estiveres, lembra-te de mim. Rogo-te que seja bondoso para comigo e fale de mim para Faraó. E o tempo passou. Os dias foram passando e o que é que acontece? Numa bela noite, Faraó vai dormir e, de repente, Faraó teve um sonho. Um sonho que o deixou perturbado. Olha só, Faraó estava na cama dele, dormindo no seu conforto, e de repente ele sonhou. No sonho dele, ele via as campinas com 7 vacas gordas, grandes, bonitas, mas via também 7 vacas magras. E o que foi que aconteceu nesse sonho, Rafael, ainda com essas vacas? As 7 vacas magras engoliram as 7 vacas gordas, só que mesmo assim elas ficaram magras. Elas continuavam secas. Olha só, que perturbador. Como é que 7 vacas magrelas engolem 7 vacas gordas e elas continuam magrelas, né? A gente poderia pensar: nossa, a vaca tá gorda, é porque ela comeu muito. Mas a vaca continuou magrela. E isso aí perturbou o Faraó. E aí Faraó, quando se acordou, mandou chamar todos os magos. Mandou chamar: chamem, tragam todos os magos, eu preciso dessa interpretação. Eu preciso dessa interpretação, eu preciso compreender o que está acontecendo. Como pode 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas? Eu não estou entendendo. E nenhum deles soube dar a interpretação dos sonhos. Aí o copeiro se lembrou de quem? Lembrou-se de José, não é? E aí ele fala a Faraó: olha, senhor, quando eu estava na prisão, eu conheci um hebreu e ele interpretou o meu sonho.
E se o Senhor o chamar, ele vai interpretar o seu também. E o que Faraó fez? Vá lá, chamem e tragam José agora. E trouxeram José à presença de Faraó. E quando lá chegou, Faraó começou a contar todo aquele sonho. E aí, pode colocar. E aí que ele disse que as 7 vacas magras representavam 7 anos de fartura, quer dizer, as gordas, e as magras 7 anos de fome. Isso aí, muito bem. O que foi que aconteceu? O Faraó contou todo o sonho a José. E José falou, eu não posso interpretar, mas o meu Deus pode interpretar. As 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura. Deus está mostrando, Faraó, que você pode preparar o Egito, abastecer o Egito e preparar para que ele abençoe outras cidades também e outras pessoas, até mesmo de longe, venham para comprar, para comer, para se alimentar daqui do Egito. E isso é um aviso, temos que nos preparar, porque depois dos 7 anos de fartura, haverão 7 anos de fome. E aí Faraó falou assim, como? Ninguém me interpretou isso. Quem agora eu vou confiar isso? E sabe o que ele fez? Ele ficou tão agradecido a José e o reconheceu como um servo de Deus, como um homem que conhecia, que tinha intimidade com o Deus vivo, que disse a ele, você será, José, governador. Estará apenas abaixo de mim. Olha só. Vamos recapitular agora a história de José. Olha só. José era novinho, 17 anos, amado por Jacó. Ele ganhou o que de Jacó mesmo? Uma túnica. Uma túnica, né? Disse que era uma túnica bonita, de mangas compridas, listrada. E aí, o que acontece? Os irmãos dele ficam com inveja e jogam ele num poço. Parou um pouquinho. Olha só. Saiu de casa, bem vestido, e foi parar num poço. Tinha água no poço? Não. Não, se tivesse água lá, ele tinha se afogado. Não tinha água no poço. Ele continuou com a roupa bonita? Não, porque Não. os irmãos dele pegaram, mancharam de sangue e falaram que ele foi comido por um animal. Pois é. Mais uma coisa, olha. Jacó chorou pensando que José havia morrido. No entanto, José não havia morrido. José foi levado como escravo. Então a trajetória de José é triste. Se você for parar para pensar, você vai dizer o quê? José, caiu num poço, virou escravo. Depois de ser escravo, né, era mordomo, e depois foi parar ainda no cárcere. Ele parou na cadeia, ele foi preso. Mas Deus é tão bom, Deus é tão fiel, que aqueles irmãos de José, que o chamava de sonhador lá atrás, porque José também tinha uns sonhos, levou ele a se tornar governador do Egito. Olha só o poder que Deus tem de transformar as coisas. Então, qual foi o versículo que nós lemos no início? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então é isso. Que nós possamos aprender que Deus é bom, Deus é fiel e Deus não muda. Apesar de estar essa tragédia toda aí no mundo, coronavírus assolando, todo mundo com medo, mas nós sabemos que Deus é fiel. E Deus está conosco em todo o tempo.
Assim como ele cuidou de toda a trajetória de José, ele está cuidando da nossa também. Então, amiguinho, não deixe de orar, não deixe de estar lendo a Bíblia e aprendendo mais do Senhor, porque Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é Bom. Deus é bom. Fiquem com Deus, o Senhor abençoe cada um de vocês.